Fala, empreendedor, bem-vindo a mais um Café com CEO. É aqui, durante essa semana inteira, eu vou receber 5 grandes CEOs de empresas que estão impactando seus mercados, que estão fazendo a diferença, estão ajudando outros empreendedores e clientes a terem mais e melhores resultados. Esse é o segundo dia de Café com CEO. Hoje a gente vai receber Wagner Oliveira, CEO da Agro 10X. Então, fica com a gente que vocês vão conseguir aprender e captar muito mais dicas e informações e como você consegue aplicar isso dentro do teu negócio. Essa é a primeira vez que eu estou recebendo aqui alguém do agronegócio, então é um pouco diferente, mas a gestão, como a gente sabe, é uma coisa muito similar em todos os negócios, não importa se você tem um supermercado, se você trabalha numa fazenda ou se você faz importação e exportação. Um abraço aí para o Lucas, da 3S, grande parceiro, cliente e amigo nosso aqui, que está nos ouvindo. Enquanto que o nosso convidado ainda não entrou, já está chegando aqui, já está sendo conectado. Quem perdeu a live de ontem, o Café com o CEO de ontem, vai no perfil do Sales Clube para você conseguir assistir. A live foi com o Jussiel Oliveira, CEO da Monteu Investimento. Muita coisa boa e eu vou dar um resumo aqui para você, tá? Do que a gente falou. A gente falou sobre construção de cultura, e aí o Jussiel trouxe uma frase que eu adoro. O que é cultura, né? Cultura é quando a gente contrata, quando a gente demite, quando a gente promove e quando a gente dá feedback. São esses 4 movimentos que constroem a cultura de uma empresa. Beleza? Depois ele falou muito sobre a rotina de CEO, que o objetivo dele como CEO é ocupar 80% do tempo dele com pessoas, com seres humanos. Isso tudo foi na live de ontem, só para vocês entenderem o Café com o CEO, o nível do Café com o CEO, tá? Depois ele também falou sobre a rotina, os rituais, que a gente conversou bastante sobre os rituais que ele aplica na empresa. Então, toda segunda-feira, de 8 às 9, tem um reconhecimento da semana, o que aconteceu na semana anterior, e reconhece os vendedores que estão em primeiro lugar, sobe no palco. Como ele disse, isso vale mais do que dinheiro. E de 9 às 10 é um treinamento tanto técnico quanto comportamental. Então, aqui alguns insights. Equipe Sales Clube, como é que está aí para conectar o Wagner? Já estamos a postos. E, pessoal, durante a semana inteira, a gente estará aqui recebendo CEOs. Então, ontem foi o Jussiel, hoje é o Wagner, amanhã tem surpresa até sexta-feira. Wagner, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gustavo. Como é que tá tudo por aí? Tudo ótimo. Chove, não chove, chove, não chove, chove, não chove. Agora está sem chover. Não sei como está aí em Minas. Está em Minas? Estou em Minas Gerais. Estamos em Uberlândia, aqui chovendo. Boa. Ô, Wagner, a pressão hoje é alta porque é a primeira vez que a gente conversa com alguém do agronegócio. Então, vai irrigar a gente aqui com informações novas aqui para a grande maioria da audiência. Não, tranquilo. Como você disse aí no início da live, no fundo, tudo é negócios, né? Então, nós estamos aí com vocês no Sales, modelando aí as boas práticas que um CEO e todo o time deve ter, mas a gente modela e traz para o agro, que é onde que a gente navega aí no nosso dia a dia. Show de bola. Então, vamos começar. Wagner, explica o que é a Agro 10X e que história é essa de digitalizar os agronegócios. Boa. Bom demais. Primeiramente, dá um bom dia aí também para o pessoal que está com a gente, né? Já vimos aí muitos elites e também olha o Lucas aí, nosso agroboy, esse cara é fera. Bom demais. Gustavo, a Agro 10X ela é uma aceleradora comercial e ela tem um propósito muito claro: digitalizar os processos comerciais de empresas do agro. Ontem eu estava vendo um post aí de não lembro bem de quem foi, sobre o quanto que a sociedade ela está digitalizada, né? No Brasil, nós temos aí 140 milhões de usuários, né, de redes sociais, o segundo maior mercado aí do Instagram, segundo maior mercado, terceiro maior mercado do Facebook, o segundo maior do WhatsApp, e logo vem as perguntas, né? Se você está atendendo seu cliente por redes sociais, se você está
atendendo ele por WhatsApp, se você está vendendo através da internet. Talvez o produto não seja venda online, que o cliente vai lá, coloca o cartão e finaliza a compra, porém, a venda acontece através da internet. Então, a pergunta que fica é essa. No nosso segmento, poucas empresas não estão muito dedicadas a isso, e nós estamos especificamente dedicados a ajudar essas empresas a lidarem melhor com o digital. Essa é uma observação nossa, que as empresas estão funcionando bem, estão tendo lucro, estão crescendo, mas não estão sabendo lidar com o digital, como conectar, né, esse mundo digital com o seu time já que existe na empresa, o seu modelo atual. Então, esse é o nosso propósito aqui, digitalizar esses processos, ajudando as empresas a crescer e mais, ajudando o produtor rural a ter acesso, ter acessibilidade. Muitas vezes o pequeno não recebe uma visita, porque às vezes o ticket médio dele não fecha a conta para a empresa, mas ele compra, ele vai no balcão de um varejo e ele faz uma compra. Então, a gente quer ajudar essas duas vias aí de uma pegada só, vamos pensar assim. Boa. Para dar uma aquecida aqui, conta um case de sucesso que você teve, que vendeu mais de 750 mil sêmens, faturou múltiplos milhões. Conta um pouquinho aqui para a galera. Vamos lá. A Agro10X, então, é uma empresa que foi fundada em julho de 19, né? Então, nós temos aí 3 anos e meio, uma empresa nova. E como eu venho do mercado de genética, eu sou veterinário e eu trabalhei nesse mercado de genética por mais de 10 anos, eu acabei prestando serviço primeiramente para essa indústria da genética. Então, assim, imagina, julho de 19 nós começamos nosso negócio, em março de 20 estoura uma pandemia. Aí você imagina o impacto que o digital gerou nesse mercado. Então, de lá para cá, a gente já rodou mais de 5 milhões de doses de sêmen, mais de 100 milhões de faturamento para o mercado. Eu tenho certeza que a gente foi a empresa que mais impactou. Essa frase do agro não para, eu tenho certeza que a gente foi a empresa que mais impactou o segmento de genética durante o período da pandemia, ajudando efetivamente a não parar. Só para você ter uma noção, se você imaginar aí 100 milhões de faturamento e uns representantes em média ganham 20%, significa que a gente ajudou a colocar 20 milhões de comissão no bolso dos representantes comerciais desse Brasil durante uma pandemia. Então, assim, de fato, a gente sabe que nós estamos impactando. Tem? Muito bom. Muito bom, muito bom. Wagner, agora que a gente já deu um enredo para o pessoal que está aqui, pessoal, Café com o CEO todo dia, 7h37. Vocês estão aqui nos assistindo, vai aqui embaixo na cartinha aqui, nesse foguetinho, clica, convida mais 5 a 10 amigos para estarem aqui com a gente, porque a gente só está começando. Então, Wagner, queria que você contasse um pouco da origem, do passado, como é que começou? Você é médico veterinário, mas você vem de uma família de empreendedores. Conta um pouquinho a trajetória que fez você chegar até aqui e estar nessa live hoje. Vamos lá. Eu sou filho de pecuarista, né? Mas eu perdi meu pai aos 17 anos e minha mãe professora. Mas ela é aquela professora que sempre nos intervalos chegava e ia fazer um tapete para vender, ia fazer alguma coisa. Você imagina que hoje ela é aposentada e ela faz trufa para vender porque ela não dá conta de ficar parada, né? Então, eu acho que foi essa veia aí. Eu me formei em veterinária em 2005 e fui trabalhar em fazendas de genética. Depois eu virei gerente de negócio de uma multinacional. Fiquei 10 anos gerenciando time de vendas, visitando fazenda, conhecendo ali o que a gente chama de pisando na braquiária, né? Então a gente foi lado a lado com o representante durante 10 anos e foi a partir de observações, Gustavo. Foi a partir de observações que dava para fazer mais que eu iniciei uma transição de carreira. Eu me preparei por mais de 2 anos e meio, vim fazendo cursos e várias mentorias e tudo mais, e me preparando, tanto no viés de comportamental quanto de business, né? Eu sei que tem muitas pessoas aí que gostariam de fazer transição de carreira, e essa é a dica que eu dou, né? Se prepare, não se jogue no Léo aí, porque pode dar ruim, né?
Aí Eu te você digo fez, que então, enquanto você estava trabalhando aqui, você foi se capacitando e montou o negócio durante esse processo? exato, exato. Daí eu passei 2 anos e meio trabalhando e me preparando. E aí, quando eu saí, 4 dias depois, eu fechei um contrato de prestação de serviço com a empresa que eu trabalhava. Então, quer dizer, quando eu saí, a empresa estava pronta. Estava pronta, as Boa, diretrizes já estavam montadas. Então é isso, a gente é uma aceleradora, né? A gente nasceu acelerando. boa. E como que surgiu essa ideia? Foi o quê? Foi inconformismo? Ou tu tem essa veia empreendedora? Como é que surgiu? Por que Agro 10X e não vender loja de sapato ou qualquer outra coisa? É a terceira empresa que eu tenho já, né? Já quebrei duas. Então, quando eu me formei, eu trabalhei por 2 anos e meio numa fazenda e quando eu saí, eu fui empreender. Abri uma empresa chamada Sincroniza, ela existe até hoje, é uma empresa voltada para prestação de serviço veterinário. Então, eu tinha um sócio, eu vendi minha parte para ele e fui trabalhar nessa multinacional. Depois, ainda quando eu estava nessa multinacional, eu empreendi junto com alguns amigos no mundo da música. Fui apoiar uma dupla sertaneja, nós somos do Goiás, né? Não tinha que ser diferente, né? Não deu certo, essa não deu certo, porque não tinha planejamento. E aí, quando eu comecei a me preparar para a transição de carreira, na verdade, eu estava indo para um caminho de virar treinador comportamental em fazendas. Eu queria fazer treinamento de alto impacto em fazendas. E aí, quando eu fui, eu acreditei que eu já estava pronto e eu fui buscar maneiras de vender isso através do marketing digital. Aí eu cheguei lá e quase caí de costa, né? Porque quando você começa a ver os números que o marketing digital pode gerar, você fica impressionado. Eu falei, bom, eu acredito que na minha indústria eu consigo aplicar isso. Então eu voltei ainda trabalhando na empresa e comecei a validar uma metodologia que eu montei, zero tráfego, 100% orgânico, usando os representantes comerciais como o braço para fazer o link com todos os clientes. Então você imagina, eu fazia a estrutura de lançamento digital, tinha eventos que tinha 4, 5 mil pessoas no que eu chamo de sala de negócios, através de um link enviado do representante. Legal. Então, nunca gastei R$ 1 em tráfego. Essa audiência era um representante ou não? Era o cliente final? É o cliente final. A Legal. audiência era o cliente final e o representante que disparou os links, ao invés do link chegar pelo Fantástico. tráfego. Só Fantástico. que eu peguei uma empresa que tinha 120 representantes. Então, cada um trazendo 30, 40, dava 4 mil pessoas. Então, a gente cansou de fazer 5, 6 milhões de faturamento em uma semana aí. Então, assim, as coisas vão acontecendo, né, Gustavo? A gente faz o planejamento, a gente inicia o trabalho, mas uma coisa que a gente tem que aprender é esse feedback da vida, né? Agora mesmo nós Sim. estamos num momento importante da empresa, porque nós estamos mudando o nosso ICP. Mas por quê? Feedback do mercado, você vai ajustando. Então, quando eu me preparei, que eu fui para o mercado, eu falei, opa, aqui no mercado que eu domino muito, que eu sou autoridade, que eu já estou aqui há 15 anos trabalhando, tem uma janela gigante, não tem ninguém explorando, mudei 100% essa conversa treinador comportamental, o que foi muito bom, porque hoje eu aplico isso na empresa diariamente, então a gente está lá aplicando treinamento, a gente tem esse viés do treinamento, você vê que nós estamos no nosso segundo ano no Elite, né? Então, porque a gente acredita em conhecimento, acredita em treinamento, acredita que está com um grupo que já até conseguiu resultados que você gostaria, vai te ajudar a chegar lá mais cedo. Então, tudo isso veio da minha bagagem de formação para treinador, né? Então, eu dou Legal. muito valor nisso. Agora, nesse momento, nós estamos mudando nosso ICP. Por quê? Quando você começa a andar nesses ambientes de tanta, vamos dizer, possibilidades, que é um sales da vida, cara, a gente aqui é o melhoria contínua e é um negócio acelerado. E acabou que o nosso produto hoje, nosso serviço, ele meio que patrolou o nosso ICP que a gente tinha definido há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Mudou o estágio. Então, estou saindo do B2C, estou indo para o B2B grande.
Então, nós estamos com Legal. muitas reuniões em andamento para ir para o B2B grande e mudar um jogo aí que a gente jamais imaginaria que seria possível. Mas estou contando aí com a ajuda do 2.0 aí. Boa. Ô, Wagner, esse é um bom tema, que é uma dúvida de muita gente, né? As pessoas às vezes ficam presas em um ICP porque começou a empresa daquele jeito, então só atendo mulheres grávidas, por exemplo, né? Eu era só de uma empresa, só atendia mulheres pós a gestação. E fica com muito medo de migrar para um outro perfil de cliente. Quando que você percebeu isso, que você precisava mudar e quais são as etapas que você está seguindo? Sim, muito importante essa pergunta e já já eu vou responder essa da Larissa também. Gustavo, eu já tinha passado por essa mudança de ICP quando eu estava me capacitando para treinador. Quando a gente começa nesse mundo de desenvolvimento humano, invariavelmente você acaba caindo nesses cursos de coach. E aí eu fiz algumas formações e tudo, e aí eu comecei a ser coach de vida, né? Atende todo mundo, seus amigos pessoais ali e tudo. E aí quando eu vi que não, eu estava cuidando de gente que estava com problema em casa, ou querendo mudar de emprego, problemas pessoais. E eu adoro gente, mas eu não conecto com problema de gente. Eu conecto com problema de empresa. A minha energia, Uhum. o meu estômago que eu desenvolvi é para você entrar com um empresário e ter coragem e condição de mostrar para ele que ele pode estar errado, que ele tem outra visão, ter essa energia. Não, Então mas eu e é isso passei. mesmo, Wagner. Tem um limite até onde o líder deve ir. E não deve Exato, interferir na vida pessoal. Se tem algo exato, pessoal vindo na empresa, olha, está interferindo na empresa. E para proteger a empresa, o que você pode mudar, né? Então a gente tem que ter, de fato, um exato. limite, porque senão a gente vai ficar absorvendo o problema de todos, já basta os nossos, né? Exatamente. E aí, naquele momento, eu falei, cara, meu público não é coach de vida, é business coaching. Eu quero mexer com negócio, eu quero entender por que o cara está descontando tanto título, por que ele está com inadimplência desse tanto, como que ele pode bater meta, eu quero saber isso, eu quero resolver esse tipo de problema. Aí eu virei minhas formações para esse mundo do business coaching, fui lá para o PAG, Marcelo Germano, fiz toda a parada lá, enfim. E aí, quando a gente está numa encruzilhada na vida, geralmente não é a sua primeira. Né? Geralmente você já passou por alguma dificuldade dessa no seu passado. Então, uma coisa que eu aprendi em alta performance é, cara, tem um problema para resolver? Volta na sua história, entende quando que você passou com algo parecido com isso e entende como que você resolve as coisas. E foi assim. Então, em setembro, agora, no nosso revisão do planejamento estratégico, que a gente faz de 3 em 3 meses, ficou muito claro que o nosso ICP não estava correto, mas não é que eu tinha errado o ICP, é que a solução foi evoluindo tanto que para o ICP ficou muito. E aí esse cara nem conseguia me pagar o que sustentaria um produto tão robusto como a gente criou, de digitalizar todo um processo, ou seja, o meu cliente, que é o produtor rural, ele não tem produto para vender todo dia. Ele é um cara que faz 1, 2 ofertas no ano. E eu digitalizando esse cara no extremo. Para ele estava lindo, mas para mim, ele não conseguia me pagar o que valeria esse produto. Aí eu peguei e ofertei esse produto para uma multinacional, igualzinho. E fui lá e fechei um contrato de R$ 500 mil. Eu falei, como que o mesmo produto para um cliente eu cobro, sei lá, 60, 70 mil, para o outro é 500. Tem uma coisa errada. Vamos ter que tomar uma decisão. Qual a decisão? Vamos descontinuar esse produto. Vamos encerrar esse mercado. Então, agora em dezembro, espero que nenhum esteja me assistindo, né? Agora em dezembro nós vamos descontinuar esse produto, esse serviço, e nós vamos virar 100% B2B. E assim, em 30 dias, eu já deixei alguns e já fechei um projeto na Bahia, do qual a gente vai ser responsável por toda a expansão da marca no Nordeste inteiro, toda a parte do meu guarda-chuva, usando exatamente o mesmo produto e serviço que eu vinha desenvolvendo para o meu cliente ideal. Então, assim, ó, já deu certo. E estamos sentados em mesas de mercados bilionários, que a gente já está assim, ó, na próxima reunião já é com o CEO. Aqui é uma reunião de CEO, né?
Então a gente já está com o CEO, né? E agora, encaixando esse cenário com a pergunta da Larissa. É, Larissa, essa questão da apresentação e treinamento para o time, ela não acontece de forma abrupta. Ela vem acontecendo, faz parte da cultura. Nós temos nosso daily, nós temos as nossas revisões de planejamento a cada 3 meses. Então, quer dizer, você vai vendendo essa ideia e vai redirecionando o time para aquele caminho. Não dá para você chegar de um dia para a noite e falar assim, nosso cliente está errado, vamos ter que mudar. Então, é uma construção, um time participativo, um time que tem as suas squads muito bem definidas e que não é difícil você mudar uma rota. Por quê? Porque o produto e o serviço continuam o mesmo. O cliente é que vai mudar. Então, assim, a gente faz isso todo dia. Nós somos verticalizados na produção desse serviço. Cada um é especialista naquela coisa. Então, mudar o ICP é questão de entender que novo problema nós vamos resolver com esse produto e esse serviço que a gente tem. Então, não é complexo, mas tem que ser um time que está aderido à cultura, que está engajado com a estratégia. E é por isso que toda vez que eu faço revisão do planejamento estratégico, eu envolvo todo o time. Eles têm que entender o porquê eles estão executando aquilo, e quando eles conseguem uma pequena vitória, que ele corre lá no bumbo, eu não preciso mais de falar. Ele vai sozinho, porque ele entende que aquela vitória é importante para o resultado final do jogo, sabe? Então, não foi de uma hora para outra, Larissa. Foi assim, construindo, pessoal. E aí, quando chegamos em uma conclusão juntos. E aí, agora o treinamento é continuar avançando. Boa. Wagner, eu faço uma pergunta aqui que eu fiz ontem para o Jussiel, eu queria repetir ela para você. Você é o CEO da empresa, mas qual que é a sua função ali no dia a dia do negócio? O que você anda fazendo? Como você organiza a sua agenda? Cara, minha agenda, ela é com pessoas, eu fico dedicado ao time, eu estou ajustando agora os meus heads, né, que estava muito centralizado em mim, em termos das maiores decisões. Estou organizando agora, na semana passada, a gente teve vamos falar, uma elevação de nível lá da nossa gente de gestão. Ela vai virar gente de gestão e gerente geral da empresa, porque com esse novo ICP, eu vou ter que viajar um pouco mais. Eu preciso de ir lá na empresa, na indústria, para de fato colocar a mão na massa, né? Mas a minha função é ficar com o time, apoiar o time e estratégia. Entender como que eu faço a empresa crescer. Essas ideias, tudo isso, cara, como é que eu chego lá, mudo o ICP, como é que eu identifico um novo mercado, qual é a nova dor desse mercado, tamanho que é essa indústria. Se você não tiver tempo para isso, você enrola a vida. Se você estiver envolvido com o seu operacional, você não consegue fazer crescer, você não consegue pensar em como crescer, você fica envolvido. Então, basicamente, eu fico, sei lá, 70%, 80% do tempo com o time, apoiando o time, ajustando rota e pensando em estratégia, como escalar o negócio. É isso que eu faço. Boa, boa. E não sei se você pôde ver ontem, o povo queria sangue, né? O povo quer ver as tragédias que acontecem dentro da empresa, os problemas que acontecem. Então, eu queria que você me contasse alguma coisa recente, ou nesse ano, no ano passado, alguma coisa que deu muito errado e que vocês tiveram a capacidade de se adaptar ou reconhecer o erro e está tudo bem e bola para frente. Tem algum case que você pode contar aqui para a gente de ensinamento? Resiliência? Cara, eu acho que o último grande aprendizado aí dos últimos 12, 18 meses foi que a gente construiu uma escada de produto voltada 100% para esse produtor rural. E aí, o que eu tentei me convencer na época? Que o produtor que vende a genética, ele seria um empresário. E, na verdade, hoje eu percebo que ele não é um empresário, ele é um cara do CPF grande. Um fazendeiro que vende genética, ele é um CPF grande. Ele continua com a mesma particularidade do produtor pequeno. Aí, quando eu viro para ele, falo assim,
qual o seu planejamento de marketing? Você tem um orçamento para isso? Aí ele fala, não tenho. Aí eu te falo, então eu não posso nem te falar meu preço, porque tudo que eu falar vai ser caro. Não tem orçamento. Então, a gente dedicou muito para esse ICP, né? E no fundo ele não era tão capaz de absorver esse tanto de tecnologia digital e tudo mais com tanta velocidade, tamanha que a empresa precisa andar. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado. E a resiliência, ela está no pico dela, né? Nós estamos mudando o ICP. Então, assim, o que que isso gera? Isso vai gerar um descasamento de caixa, porque eu estou abrindo mão de um mercado até eu escalar o outro, vai ter um vácuo aí. Quem que vai cobrir isso? O empresário, se vira, Sim. pula nos 30, estamos chegando aí com o 13º aí, novembro, dezembro, problema do empresário. Problema do empresário. Mas é isso, sabe? Eu acho que eu acho que a gente às vezes não dá tanto valor nessa questão do ICP. Parece que a gente faz um negócio muito incipiente, assim, qual que é o seu ICP? Igual você deu o exemplo, mulher grávida, não sei o que tem. Cara, isso é a coisa mais importante. Essa é a coisa mais importante. Porque se você errar ou você não perceber que errou e ficar insistindo naquilo uma vida, o tempo passa. O tempo passa. A gente demorou 1 ano e meio aí para poder falar, cara. E assim, pô, não foi de sucesso? Foi de sucesso. Nós somos a empresa que mais impactou o mundo de leilões de animais de genética do Brasil. Nós já fizemos mais de 200 leilões de genética em 1 ano e meio. Então, assim, pancada. Onde que a gente entra, a gente muda o resultado do negócio. Mas não remunera do tamanho que a empresa quer crescer. Então, o que que eu estou fazendo? Estou reduzindo a unidade genética, vou ficar com clientes lucrativos, que percebem valor, e estou abrindo espaço. Tem uma palavra que chama trade-off, né? Na verdade, é uma estratégia, né? Um trade-off que você tem que fazer, você tem que desescolher às vezes. Você tem Sim. que olhar para as suas coisas e falar, cara, isso aqui não faz sentido. Vou tirar isso aqui para sobrar tempo, porque não tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você desescolhe algumas coisas para sobrar tempo e aí você ir buscar novas oportunidades, ou você vai ficar engastalhado naquele negócio e não vai, não vai, não vai, não vai. Tira, desapega, sai fora. E aí vai dar o buraco. A necessidade é a mãe da criatividade. Pula no abismo que você vai dar um jeito de agarrar em algum galho aí. Eu costumo dizer, tem uma frase, não sei de quem é, mas eu costumo repeti-la aqui, dizer não é escolher, né? É Dizer não é dizer escolher. sim, né? Sim, E às vezes até dizer sim é dizer não para um monte de outras coisas. Então a gente tem que saber o que, que a gente está de forma contundente, o que, que a gente está optando. Empreender de fato, né? Uma das perguntas que eu tinha aqui é como que você escolhe novas oportunidades. Mas você já respondeu aqui que é de fato ouvindo o mercado, sentindo o retorno das ofertas que você está trazendo. E isso tudo, essa audição empreendedora é uma coisa que eu vejo que falta muito para os empreendedores de modo geral, para os CEOs de modo geral, que sentam na cadeira e acreditam que tudo que já estava tem que continuar, né, Wagner? Gustavo, eu faço parte de um grupo de veterinários, chama Gerar, é um grupo especializado em reprodução animal, há mais de 10 anos. A indústria que eu estou trabalhando agora, a oportunidade de mercado, é nessa indústria, farmacêutica veterinária. Não preciso nem de falar o tamanho que isso é. Pra você ter ideia do tamanho do buraco, e estava na nossa cara e a gente não estava enxergando, existe 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. 2% delas são acima de 500 hectares. Ou seja, elas detêm 1/3 do rebanho do Brasil e está na mão de 2% das propriedades. Ou seja, 100 mil propriedades. E aí, quando eu fui fazer o levantamento de quantas fazendas estão sendo de fato visitadas, dessas 100 mil, das top 2%, apenas 15 mil. Dentro das top 2%, todas as empresas do mercado juntas só visitam 15% delas. Das top 2. Então, tem 85 mil fazendas no top 2% que não recebem visita. Quando você vai olhar o número disso, é estratosférico. Você fala assim, mas não tem lógica. Então, vamos dar uma olhada, vamos fazer um diagnóstico. Aí você olha para o diagnóstico,
as empresas não têm nenhum anúncio online, é zero. É zero digitalizada. Eu falei, meu amigo, tem uma coisa errada nisso daí. Então, assim, essa é a dica, né? Tem que, tem que desapegar, porque senão não enxerga essas oportunidades. Não E enxerga. eu peguei outra dica aqui, que é conhecer os números do seu mercado. Quanto mais você entende desse negócio que você está inserido, quanto mais você busca dados, seja público, seja privado, quanto mais você estuda o ambiente que você vai empreender, maior são as Sim, chances de você identificar essas oportunidades, certo? com certeza, com certeza. E outra, você não vai sentar na frente de um CEO de uma empresa que fatura 2, 3 bi sem números de mercado, né? Você vai tomar uma invertida violenta, né? E geralmente esse povo, eles são engenheiros, esse pessoal não são, né? Então, vamos fazer o papelzinho de casa para não passar vergonha aí nos projetos, né? Boa. O Wagner, indo para a linha de liderança, como é que você convence as pessoas a realizar o seu sonho? Cara, eu acredito assim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, sabe? É meio complexo uma pessoa conviver comigo e não engajar no que eu estou fazendo. Eu ponho muita energia, eu dou muita oportunidade para as pessoas. Então, assim, eu não sou aquele microgerente de jeito nenhum. Então, eu deixo as pessoas crescerem. Temos programas que ajudam as pessoas a atingirem a possibilidade de virar sócio da empresa. E bata real, meu amigo. Aqui o propósito é claro. Nós estamos aqui para impactar o agro. E aí a minha agente de gestão falou assim: mas como que a gente vai fazer com as pessoas que não engajarem? Eu falei: cuida da sua cultura. Cuida da cultura da empresa. A cultura tem que ser capaz de atrair e de repelir as pessoas. Então, cuida da cultura. Cuida da cultura, deixa claro nosso propósito, que é impactar esse agronegócio. Nós queremos, de fato, que, que o produtor receba a informação. Os programas de extensão rural, isso não funciona no Brasil. Essas Emater da vida, não tem braço para atingir todo mundo. Atinge uma parcela, mas tem ainda um buraco gigantesco para a gente atingir. Ou as empresas vão fazer isso, ou vai ficar chupando o dedo. Perderam totalmente o controle sobre a demanda. Totalmente. Então, assim, é assim que eu engajo, é inspirando, dando exemplo, é, cada dia criando oportunidade para as pessoas e cuidando da nossa cultura, que é a coisa mais importante, porque ela é capaz de atrair ou de fazer com que as Repelir, pessoas né? repelir as pessoas. Um Boa. abraço aí para nossa amiga Tinha uma fã Fernanda aí. sua aqui, Wagner. Bota a fã de volta aí, time. Devolve aí a fã Fernandinha, aqui pro Wagner aqui, pô. Ciclo Rural, Fernanda é página fera. gigante e vai ser cada vez maior na área. Inspiração. Boa aí, ó. As fãs Fernanda é estão aí, fera. Wagner. Ela tem esse programa Ciclo Rural, ela ajuda também aí técnicos de campo, né? Acho que ela ajuda com planilhas e com metodologia de gestão para fazendas aí. Então, quem for técnico de campo que tiver aí, tiver precisando melhorar a sua gestão, cola na Fernandinha aí que ela sabe muito de gestão, sabe muito de genética. Tamo junto. São as Boa. mulheres do agro aí. Tem ela, tem a Érica também, que apareceu aí mais cedo, e a galerinha que pega para pegar. E aí, Gustavo, só finalizando em termos de time, nosso time é um time muito jovem, tá? Nosso time, a idade média deve ser uns 23, 25 anos. Então, assim, agora a gente está buscando algumas pessoas mais sêniores justamente para equilibrar um pouco isso. Mas essa turminha, a questão da motivação deles não é só remuneração, viu? Essa nova geração, eles são muito envolvidos com propósito, eles querem entender de fato como que eles estão ajudando o produtor, o agro, mesmo que eles não venham do agro, mas eles se conectam com o propósito. Se eles acham aquele genuíno, eles vão e conectam e comemora quando o produtor tem uma pequena vitória junto e ele comemora junto.
Então é muito importante entender que esse time mais jovem, eles querem saber o porquê eles estão fazendo aquilo. Não está muito naquele mote do pão, eu recebo um bom salário e tal. Não, mas por que que eu estou fazendo isso? Como que eu estou impactando? Que números que eu tenho? E a gente foi convidado agora para participar de um programa de agro da Rede TV aqui de Minas. E a gente está no nosso segundo episódio, onde nós estamos passando por toda a jornada de como que o digital apareceu nas nossas vidas, o porquê que ele veio, né? E como que ele impacta, né? E só para dar uma pincelada rápida aí, na verdade, o digital ele apareceu como uma solução para a mudança, para a nossa melhoria na comunicação. Em 1800, nós éramos 1 bilhão de habitantes. Em 2000, nós somos 8 bi. Tá? Nós estamos falando que para ter 3 pratos de comida por dia, nós precisamos de 24 bilhões de pratos de comida para alimentar o mundo hoje. Tá? E quando a gente estudou história na escola, nós não aprendemos a história no viés da comunicação, da mídia. Nós aprendemos por poder econômico e religião. Mas a mídia foi o que possibilitou a adaptação da espécie, que começou com a oralidade, conversando um para um. Apenas em 1450 a prensa apareceu e o que eu imaginava ou o que eu falava, eu poderia escrever, imprimir e enviar lá para o outro lado do mundo, através de um livro. Tá? E apenas agora, nos últimos 50 anos, 30 anos, mudou de novo a mídia. E nós estamos na mudança de mídia mais disruptiva da história da humanidade. Você imagina o seguinte, vamos pegar 2 exemplos claros, 3, né? 1, Guerra da Rússia. Na Guerra da Rússia, se não fosse o digital, a Ucrânia tinha ficado sem comunicação. Sim. Nas manifestações eleitorais que estão acontecendo, e hoje é um dia importante para nós, proclamação da República, essa live aqui vai ficar marcada por isso, se não fosse o digital, as manifestações estariam caladas. A grande mídia não se importa. Quando a Agro 10X foi criada, porque acabou acontecendo dentro de uma pandemia, se não fosse o digital, o segmento da genética tinha sofrido um pouquinho mais. A gente conseguiu conectar bastante as pontas. Então, o digital ele apareceu como forma de adaptação à comunicação, que a causa raiz é o aumento demográfico. Saiu de 1 para 8 bi em 200 anos. 100 anos atrás, nós tínhamos 30 milhões de habitantes no Brasil. Hoje nós temos mais de 200. Tá? E aí, você voltando para a liderança, que é o que você me perguntou, olha as viagens que eu dou para responder liderança. Né? O que acontece, Gustavo? Olha o que acontece. Por que eu fiz essa viagem e quis fazer essa contextualização? Porque o digital está impactando nos modelos de negócio, no modelo de administração e de liderança. Os modelos de negócio, que eu penso aí 1.0 aí, que é o comando e controle, o clássico e-mail autorizando algum processo acontecer, é o 1.0. Quando eu penso no modelo 2.0, eu penso numa coisa muito importante, a ausência do gerente. E aí o digital está aí com suas plataformas, deixando a linguagem dos rastros, a estrelinha. Então, você não conhece gerente de Uber, você não conhece gerente de Mercado Livre, você não conhece gerente de Airbnb. É a linguagem dos rastros, é a estrelinha. Dando confiança entre desconhecidos para as coisas acontecerem. Então, por que isso impacta na liderança? Impacta tanto que não tem nem o gerente. É a ausência do gerente. Sim. Para você ver o quanto que as coisas andam. E aí a pergunta é, você é um líder lobo ou formiga? Você é um líder alfa igual lobo, comando e controle, pode fazer, não pode fazer? Ou você é um líder formiga, que é a linguagem dos rastros, que você deixa as pessoas irem fazendo, tem seus scores ali de desempenho e tudo mais, e aquilo vai ajudando a construir a nova liderança? Então, tem que fazer a pergunta. As coisas mudaram, e estão mudando cada dia mais rápido. Como que eu me adapto com isso? A minha empresa está crescendo considerando esse novo comportamento de consumo, considerando as mudanças no modelo de administração e considerando a mudança no modelo de liderança. A minha empresa está caminhando desse jeito
ou eu estou lá no modelo 1.0 achando que porque está funcionando ainda, vai funcionar o resto do mundo, o resto da vida. Essa é a grande sacada. Como que eu atuo? Boa. Como que eu vou competir melhor nesse novo mundo? E aí, quando eu vou sentar com o CEO das grandes empresas, ele não sabe lidar com isso. Então, é isso que a gente está batendo. Impacto na liderança, impacto na administração, impacto no modelo de negócio. Muito bom. Uma verdadeira aula de história. Vamos para mais uma pergunta aqui da Júlia. Júlia, Wagner, você falou sobre a digitalização. Como você acha que está essa... Aí não aparece aqui para mim o resto da pergunta. Então, como que essa digitalização está no agro e como que os novos canais têm influenciado a compra desses produtores? Eu acho que essa contextualização que eu falei aqui, ela não é do agro, né? Ela é da sociedade como um todo. Nós estamos desenvolvendo essa narrativa, mas ela se aplica a todas as empresas. Então, quando eu olho de maneira geral, eu acho que o processo de digitalização ainda é baixo nas empresas e quando a gente olha para novos canais, a gente pensa tanto, aí mistura tudo, né? Complexidade com ticket, complexidade de compra com ticket médio e canal de aquisição, aí vai juntando esse marketing aí, né? Mas estamos aí, cheio de e-commerce, cheio de inside sales, cheio de novas formas, né? De fazer venda para o cliente. Então, é assim, eu acho que não é no agro. Eu acho que essa live aqui, esse tema que nós estamos discutindo, eu não mando meus amigos do agro, eu mando para todo mundo, porque isso aqui é o que vai rolar, é a nova realidade. Esse é o novo normal que vinha falando lá de, né? Mudou. O canal vai depender da complexidade, do ticket médio. Ô, Gustavo, você sabe qual é a idade média do produtor rural Não. brasileiro? Não. A idade média do produtor rural brasileiro é 46 anos, com tendência de baixar. É uma das idades mais baixas do mundo. Para você ter ideia, nos Estados Unidos é 58 anos e na Europa, para cada um produtor de 45 anos, nós temos 3 de 68. Então, cara, o Brasil, com o tamanho que é, com a capacidade que tem, com um povo que é conectado, do jeito que é digital, esse tanto de gente, uma economia com mais de 1 trilhão. Não é à toa que tá essa briga aí, não. Vocês estão achando que o que está acontecendo político aí é Brasil? Isso é a nova ordem mundial. O Brasil é estratégico. O Brasil é estratégico, é a única economia que tem mais de 200 milhões, mais de 1 trilhão de dinheiro, de habitantes, 200 milhões de habitantes, mais de 1 trilhão de faturamento e um continente, uma economia desse tamanho. Então, tá aí. Ou a gente digitaliza ou não dá, é continente, o Brasil não dá para visitar cliente, todo mundo, não tem jeito. Boa, boa. Temos mais uma pergunta aqui para o Wagner, que puder botar na tela, por favor. Wagner, anos atrás, compartilhou comigo na varanda de casa o sonho de se tornar empreendedor. A Agro 10X é a materialização desse sonho. Mas conhecendo o Wagner, não deve parar por aí. Qual o próximo passo, Wagner? Fala, Luiz. Bom demais. Luiz é um cara fera da Ford no Sudeste, das concessionárias Ford do Sudeste aí do estado de Goiás. Cara fora da curva total aí, viu, Gustavo? Tem que conectar aí com esse cara para ele ir pro Sales Club, hein? Esse cara é fera. Vambora, vambora. Tem missão cara, agora, dia 2 a 3 de dezembro, hein? Vambora. É, isso aí. Ô, Luiz, os próximos passos, a gente comentou um pouquinho aqui, a gente está mudando a indústria, né? O passo agora realmente a gente tem indústrias aí a serem exploradas. O áudio está normal aí, Gustavo? Voltou. Beleza, né? A gente está mudando, né, de segmento de indústria e agora o próximo passo é a escala. Eu não tenho nem noção de tamanho que a gente pode ficar se a gente acertar. É porque tem um conceito que é assim, né? Se você acertar uma vez é suficiente. Então você precisa de acertar. E para chegar nessa vez, você precisa persistir, ou seja,
É diferente de teimar, diferente de insistir, é persistir. Ou seja, vai no caminho, não deu certo, muda, vai em outro caminho, vai em outro caminho, vai procurando as oportunidades. Então, o próximo passo é esse. Agora é escalar de maneira muito rentável e a gente se tornar, então, uma startup aí que vai ser lembrada como a empresa que mais impactou o processo de digitalização e de educação do mercado de agro brasileiro aí. É assim que a gente quer ser lembrado. Muito bom. Wagner, o Sales Club é uma empresa de educação, né? A gente faz imersões presenciais de gestão e vendas. Você já foi algumas vezes, né? Inclusive, você faz parte do nosso programa de Elite, que é o nosso programa de acompanhamento de 12 meses. E eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que é importante para todo mundo, né? Como que você aprende hoje? O que você faz para você aprender, se capacitar para estar antenado com tantas coisas? Bacana. Eu tinha, antes do Sales Club, eu tinha eu trago três fontes de conhecimento, né? Então eu vinha com alguns mentores no business, no marketing e tudo mais. Até o Mário apareceu na tela aí agora. Ele não foi no de novembro porque eu não fui. Agora ele está lutando aí para ir no de dezembro. Depois a gente tem que organizar a vida dele. Um cara fera também, um cara Vambora, que vambora. De é, dezembro vai é, ser o é último do isso aí. ano. Vambora. Empreendedor nato esse cara aí. É bacana demais. De novo, né, eu fiz um trade-off, tirei todas as minhas fontes de conhecimento que eu estava e eu dediquei para o sales, porque eu entendi que tinha um conjunto de habilidades lá dentro que eu queria avançar nelas. Então, esse foi um primeiro gatilho importante. Não andar de maneira automática. Ah, eu vou por. Não. Cara, tenta ser intencional na sua vida. Você precisa ser intencional. E o sales, ele apareceu para mim como algumas habilidades. Eu vou te contar o que o Fábio Oliveira falou comigo no dia da qualificação, né? Falou, cara, por conhecimento talvez não valha a pena, mas por network sim. Você acredita nisso? Então foi a primeira vez que eu fui para um ambiente por network e o motivo, foi, eu queria mudar o tamanho da minha mesa. E se você quiser saber o tanto que você pode ficar numa zona de desconforto, é quando você chega lá no sales. É complexo, porque você tem muita mesa grande para sentar, muita oportunidade. Não tem preço você passar 2, 3 dias com pessoas do nível. Pô, tem inúmeras, né? Temos aí o Carlão, temos o Lucas, temos pô, esqueci do nome do fera lá da decoração lá do Vanderlei lá. Caião. Não, o Caio é outro máquina. Da decoração lá com o Ari. Vanderlei. Ari, pô, caramba, ele vai me matar. Mas assim, tem muito fera, né? Então, assim, como que eu aprendo? Você deve, não sei se você ficou sabendo da velocidade que a gente faz lá. Você viu o que é cultura, né? Quando eu estou no Sales, eu já abro um arquivo lá, um documento no Drive, branco, e dali eu já mando o link para o meu time, e meu time vai acompanhando em tempo real os insights que eu tenho no Sales. Então você imagina que, à medida que a coisa vai acontecendo, eles já estão lá pegando os insights em tempo real, discutindo, conversando. Quando eu chego, a gente já tem um insumo para a gente trabalhar. Toda vez que eu retorno da imersão, a gente faz reuniões específicas para a gente discutir os pontos mais importantes e a delegação das tarefas. Nós viramos uma empresa de growth, com certeza. Nós temos cultura de teste. Então, assim, se eu fosse imaginar o que o Sales trouxe para mim de mais ganho, foi a questão da cultura, com certeza. A gente, a cultura, inclusive, do aprendizado. Como que eu aprendo? Eu aprendo assim, eu vou na imersão, compartilho com o time, volto e a gente destrincha o que dá para aplicar, o que dá para aplicar. Indo para o Elite. Cara, se puder tem que ir. Por quê? Aí o jogo vai mudando mais ainda, porque você imagina, um empresário que se dispõe a desembolsar para estar junto com um outro time, esse cara já tem um drive diferente. O Elite é separar o joio do trigo, né? É separar e fazer, cara, aqui tá separadinho.
Agora você pode sentar aqui e conversar com cada um, que você vai ter histórias incríveis de aprendizado aqui. Costumo falar que cada rodinha é uma mentoria, né? Porque só sai pérola, né, cara? Só sai pérola. Boa. Muito bem. Ó, uma pergunta aqui do Lucas, ó. Quais rituais da cultura que tu aplica no Água 10X, né? A Uhum. gente sabe do bumbo, a gente sabe de algumas coisas, mas conta aí. Nós temos o daily, né? Nós temos no dia a dia a gente tem a reunião de meia hora, às 11 horas, 11h15 mais ou menos, a gente passamos todos os projetos, são reuniões em pé, nós não fazemos reunião sentado na empresa, justamente para ela ser eficiente. Depois da reunião que a gente passou pelos projetos, e um dos meus desafios hoje é mostrar para o time que a gente precisa de toda reunião chegar com números. Então, cada um tem que chegar com seus números. Reunião sem número e que não vai virar decisão de nada, tem que parar na empresa. Tem que parar na empresa. Então, todo mundo cada dia mais trabalhando com números. Feita a reunião, a gente faz nossa oração e o nosso grito de guerra. Então, esse é o daily, né? As reuniões de one-on-one, que faz parte da nossa cultura, as comemorações dos resultados. Então, assim, como a gente está em mudança de ICP, qualquer pequeno resultado a gente comemora pra caramba, porque fala, cara, tá funcionando, né? Então, isso é uma das coisas. Outra questão de cultura, desenvolvimento do time, né? Então, nós estamos aí no Elite, a gente vai continuar agora participando das imersões e agora levando um pouquinho do time lá para dentro para poder eles também experimentarem tudo isso, né? São rituais. Quais outros? Aí tem os rituais do próprio time, né? O time vai ganhando independência. Então, por exemplo, quando a gente termina o daily, o time de Inside Sales vai fazer o daily deles. Aí entre eles fazem uma reunião, tem um grito de guerra próprio do time de Inside Sales. Então, é por aí, Lucas. É Boa. por Não, foi aí. ótimo, ótimo. Wagner, indo para a reta final aqui do nosso Café com CEO, eu sempre peço aqui, eu estou pedindo para o pessoal indicar um livro que impactou a vida, ou que você está lendo, ou o livro de cabeceira que você está tendo aí, ou um que tenha passado e que te impactou. Qual o livro que você poderia indicar aqui para os nossos CEOs? Cara, tá até aqui na minha frente um deles, né, que é aqui As Quatro Disciplinas da Execução. Foi um livro que, por último, agora me ajudou muito com essa questão de foco, de realmente focar no que importa, deixar um placar bem visível, né, para que todo mundo possa ver se estamos acertando, se estamos errando. Então, assim, eu indicaria esse. Mas, como eu sou de vendas, eu vou falar isso o resto da vida. O livro que mais impactou minha vida foi Spin Selling, tá? Eu li o livro várias vezes. Eu me formei em coding de Spin Selling pela Hutton. Depois o Neil veio no Brasil, eu fui na palestra dele, tenho o livro autografado. Então, assim, não é brincadeira. Cara, esse livro, esse conceito de Spin Selling, ele não é usado na empresa só no departamento de vendas. Ele não é só no departamento de vendas. Vou dar um exemplo claro. Nosso departamento lá, que nós temos uma célula de produção de conteúdo, todas as entrevistas dos jornalistas, a estruturação dos e-book, tudo o conteúdo que a gente produz, ele é embasado no Spin Selling. A Legal. apresentação que eu estou fazendo agora para essa empresa aí multinacional, ela é embasada no Spin Selling. Então, assim, a gente faz a leitura do livro nas nossas daily. Então, acreditem nesse conceito de Spin Selling. Boa. Não, excelente livro. A gente tem essa dinâmica aqui também de fazer o Clube do Livro. A gente acredita muito que é uma das melhores formas de alinhar comunicação, expectativa, entendimento, porque você está falando sobre algo que alguém escreveu, né? Não sobre situações, então a pessoa fica menos defensiva e, cara, e abre Sim, um campo mental absurdo de aprendizagem. Muito exato. bom. Excelente dica, Wagner. Indo aqui para a nossa reta final, Wagner, queria te agradecer demais. O segundo convidado do Café com o CEO. Obrigado. Quer deixar uma mensagem para a galera? Não, a mensagem final ela é simples, né? Ela vem de uma frase que você não precisa mudar, mas você será obrigado a competir com aqueles que mudaram, tá? Então, é,
você tem toda a liberdade para ficar na sua zona aí e achar que nunca vai dar errado, mas você não tem a opção de não competir com aquele que mudou, tá? Então, é meu recado final aí. A mudança, ela precisa de ser, aprender a lidar melhor com mudanças, os CEOs, promova suas mudanças, não seja mudado. Você ser mudado é muito desconfortável. Então não deixe isso acontecer, promova suas mudanças, persistência sempre, com um novo jeito de fazer as coisas, e é isso, né? Vamos para cima, esse é o jogo. Só existe um lugar possível de se ir, Gustavo, que é para cima, não existe outro. Isso aí. Então, não tem Boa. outro lugar. Boa. Vai ou vai? Muito obrigado, Wagner. Obrigado demais. Uma aula aqui. Tivemos até aula de história contemporânea Nossa sobre Senhora. mídia e comunicação. Obrigado demais. Pessoal, a gente continua aqui. Amanhã temos outro convidado, outro CEO para impactar vocês e ajudar vocês nessa trajetória. O Café com o CEO vai durar até sexta-feira e convido todos que estiverem nos assistindo para virem na imersão do Sales Club, que acontece 2, 3 e 4 de dezembro. São as últimas vagas desse ano para você poder estar com a espera das vendas e da gestão e transformar a tua vida, assim como o Wagner, o Ciel, ontem, tantos que estão aqui com a gente. Muito obrigado, Wagner. Valeu, pessoal. Bom dia, bom feriado e vamos para cima. Vamos juntos. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu, parabéns, Gustavo. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu.